Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sexta-feira, mais um final de semana sem campeonato brasileiro por causa das eliminatórias da Copa do Mundo. Mas tem assunto que não acaba mais para a gente conversar hoje, tem coisas importantes. Vasco fica sem um dos seus principais jogadores para o jogo contra o Fortaleza. Também quero trazer imagens da polêmica envolvendo o Paysandu e Volta Redonda. Volta Redonda alega erro de direito e vai pedir a anulação da partida. Maicon fala também a respeito do Vasco da Gama, esse jogo importantíssimo que tem contra o Fortaleza na quarta-feira. E que mais que nós vamos falar com vocês? Ingressos esgotados e também falar um pouco de Neymar. O cara jogou um saco de pipoca. Qual foi a reação do Neymar? Tirou onda com a cara do pipoqueiro lá, hein? Tudo isso trago aqui no nosso canal. Peço você para dar aquele joinha já de uma vez, já enfia o dedo aí, já dá o joinha, siga a gente nas redes sociais, os endereços estão passando aí embaixo, e se ainda não se inscreveu no nosso canal Wellington Campos FC, a hora é agora. Esse vermelhinho tá vermelhinho porque você não se inscreveu, me ajuda, você não sabe como é importante você se inscrever no nosso canal. Já passamos de 56 mil inscritos, estamos precisando de muito mais gente, né, para fazer o nosso canal crescer, e conto com a sua colaboração, dando o joinha para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal e habilitando a palavra todas lá no sininho. Assim que a gente subir um vídeo, você recebe o alerta, assiste, dá o joinha e dá o like para nos ajudar, tá bom? Roda a vinheta! Pois é, meus amigos, estamos juntos aí, vamos falar, tem notícia importante, hein? Tem notícia importante sobre Medel, já toquei nesse assunto ontem com o Gerson Canhotinha de Ouro, é o vídeo anterior a esse, mas a gente vai ampliar estas informações também. Vasco corre o risco de multa pesada no tribunal. Vou trazer tudo isso a partir de agora, mas antes quero abrir trazendo o zagueiro Maicon, porque ele conversou hoje com os jornalistas no CT Moacir Barbosa e é um dos jogadores mais importantes do Ramon Dias, sabia? Não só pela sua qualidade técnica e a experiência dentro de campo, mas fora de campo é um cara excepcional. Conversei com alguns funcionários do Vasco da Gama e foram unânimes em dizer da importância hoje do Maicon para o elenco vascaíno. E como o Medel não vai chegar a tempo para o jogo entre Vasco e Fortaleza, ele joga a partida Chile e Venezuela lá em Maturim. Então ele já está fora, será preservado para o jogo com o Flamengo. Não chega a tempo aqui no Rio de Janeiro, o Medel joga em Maturim, no interior da Venezuela, e temos que saber aí. O Pulgar do Flamengo recebeu o segundo amarelo, está livre, vai se apresentar ao Flamengo nas próximas horas e ficar à disposição do Tite para o jogo de quinta-feira em Belo Horizonte contra o Cruzeiro na estreia do Tite. Já o Medel não tomou o cartão amarelo, o Vasco estava com tudo combinado com o Chile, se ele fosse advertido e suspenso, retornaria antes a tempo de jogar pela equipe vascaína. Então, é essa a situação envolvendo o Medel. Então, o Maicon vai para o jogo e a gente traz o Maicon falando da sua chegada, da importância de estar no grupo e que temos aí pela frente 12 finais. E que quando ele chegou o Vasco tinha apenas 9 pontos. Hoje o Vasco tem aí uma pontuação bem mais interessante, brigando para permanecer na Série A do Brasileirão. E ele sendo aí o substituto do Medel. Fala, Maicon. Como você acabou de referir, quando eu tive a reunião com o Paulo, deixei bem claro que a minha intenção de vir para o Vasco era somente de somar, queira jogando ou não. A gente tem que ter o máximo de responsabilidade e o máximo de profissionalismo possível. Em todos os lugares onde eu tive, eu sempre fui um profissional ao extremo. Eu costumo dizer que eu não sou um jogador de futebol, sou um atleta, sou muito dedicado naquilo que eu faço. Eu tenho muito compromisso nas coisas
a qual confiaram em mim. Então, quando a gente chegou na primeira entrevista que nós tivemos aqui, eu peguei o Vasco, tinha 9 pontos. Hoje a história é totalmente diferente. Naquela época, muitos de fora davam o Vasco como já rebaixado. Hoje a gente vê que já estamos, infelizmente, ainda na zona de rebaixamento, mas temos uma margem grande pela frente aí positiva. Eu acredito que o Vasco tem condições de sair, trabalhando dia a dia, dia após dia, para que a gente consiga tirar o Vasco dessa situação, que a gente sabe que um grande clube com uma torcida tão grande como o Vasco não merece estar nessa situação. E nós demos uma volta tão grande por cima, e eu acredito que a gente tem 12 finais pela frente e o Vasco tem tudo para conseguir resultados positivos para a gente tirar o Vasco dessa situação. A respeito da minha chegada, eu acredito que, como eu sempre falei, em todos os lugares onde eu tive nos últimos anos, eu sempre joguei, sempre tive no 11 inicial. Mas assim, é claro que ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de ficar no banco. Mas o meu profissionalismo está acima de tudo. Eu tenho que trabalhar o meu máximo, a minha entrega tem que ser ainda maior para que eu consiga provar para o nosso professor que eu tenho condições de jogar. E eu vou estar sempre numa briga sadia com o Medel, tanto o Medel quanto o Léo, para que a oportunidade venha e eu venha aproveitar da melhor maneira possível. Não gosto de ficar no banco, ninguém gosta de ficar no banco, nenhum profissional gosta de ficar de fora, mas a briga aqui interna aqui é uma briga sadia e tanto um quanto o outro tem condições de jogar e eu acredito que eu posso também e tenho condições de jogar. Mostrei que eu tenho condições e vou trabalhar ainda mais para que o professor ainda mais, cada dia mais, possa depositar confiança em mim. Aí o zagueiro Maicon conosco falando a respeito desses dois temas. Ele que é um jogador hoje muito importante, repito, para o Ramon Dias, montagem desse Vasco para o jogo contra o Fortaleza, um jogo bem complicado. Todos os ingressos estão vendidos, foram vendidos em pouquíssimas horas e a expectativa de que tenhamos uma bela vitória do Vasco. Essa bela vitória pode ser de 1-0. O importante é fazer 3 pontos e conquistar aí um lugar fora da zona de rebaixamento. Gente, com a chegada do dinheiro da 777, a Vasco SAF pagou todas as dívidas pendentes com vários clubes. Por exemplo, com o Atlético Mineiro tinha o Jair, o Nacional do Uruguai, o Puma Rodrigues, o Tucumã, o zagueiro Manuel Capasso, o Lille, lá da França, o Léo Jardim goleiro, o zagueiro Léo junto ao São Paulo e o lateral esquerdo Lucas Piton junto ao Corinthians. Tudo isso foi pago já com o dinheiro da 777 que entrou esses dias nos cofres da Vasco SAF. Bem, deixa eu falar sobre o Medel, porque ele vai ser julgado na quinta-feira. E o árbitro da partida disse que ele empurrou o adversário, né, o Anderson Daronco, enquanto que a Procuradoria o indiciou, junto com o Lucas Lima e o outro jogador lá do Santos, como agressão. Deixa eu achar aqui aquela súmula para trazer as informações corretamente. Cadê aqui? O Wellington... Estou procurando aqui, mas então nós temos o Santos e Vasco, o Rodrigo Fernandes, o Medel e o Lucas Lima, os 3 no 254A, que é agressão, de 4 a 12 jogos de suspensão. Então o Vasco pode ficar sem esse atleta importante, a exemplo do Jair, que levou 4 jogos, o Vasco recorreu e ainda não houve o recurso no pleno. Então, preocupa sim esse julgamento. Vamos ver como que o Vasco vai trabalhar para liberar ou desclassificar o Medel de um artigo para outro artigo dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Quero também falar a respeito do Vasco da Gama. Algumas pessoas, né, me pediram para falar a respeito das eleições. A informação, 8 chapas foram inscritas e a tendência é que a eleição aconteça no dia 11 de novembro. Agora, as chapas precisam estar completas dentro de 2 semanas, com 165 assinaturas. Acredito que vamos ter composições e até desistências
até lá, porque se não conseguir as 165 assinaturas, a chapa ela não vai ter condições de concorrer. E convenhamos, né, 8 chapas é muita coisa. É demonstrar que politicamente o Vasco segue bastante fragmentado. São 48 grupos políticos no Vasco da Gama. E olha que não tem mais o futebol, né? É bom lembrar aí aos candidatos que o novo presidente do Vasco da Gama vai cuidar do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque o futebol já tem a SAF, então eles não vão apitar, eles não apitam. Ah, mas tem 30% das ações para vender. Aí tem que consultar todos os sócios a respeito dessas vendas aí. Desses 30% dessas ações também. É um assunto bem complexo e então o que vai fazer? Qual seria a grande realização do próximo presidente do Vasco? A modernização de São Januário. Fazer o estádio para 45 mil pessoas, cuidar do patrimônio do Vasco. Essa é a grande missão do novo presidente do Vasco da Gama. Certo? Deixa eu tratar da Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda vai entrar com pedido de erro de direito no jogo contra a equipe do Paysandu. Um jogador do Paysandu foi expulso e o Volta Redonda alega que ele foi expulso dentro do campo e, na sequência, ele foi substituído e que isso é um erro de direito, porque o Paysandu jogou com 11 jogadores uma grande parte da partida, quando deveria ter jogado com 10 homens. Vamos mostrar esse lance, que foi análise do VAR também, e é meio complicado. Vamos ver, a CBF publicou. 11 minutos. Morreu, né? Pode sair, Robin, sai Volta correndo. Redonda, não é isso? Sai correndo. Aí eu tenho Robinho! 11 e 15. Não, pode levantar! Pode levantar! Pode levantar! Pode levantar! Atenção, hein? Atenção no 36. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Nada, pode Abre. jogar. Qual que é o problema? Ele tá volta, saindo. volta, Qual que é o volta. problema agora? Volta, Para de volta. apontar o dedo pro jogador. Para de apontar o dedo pro jogador. Vai. Ei! Ei! Vai, deixa. O Robinho, tá? Vermelho pra Robinho. Pai, confirma com ele lá se foi antes ou se foi depois da substituição. Antes ou depois da substituição? Era ele. Foi antes ou depois da substituição? Depois. Ei. Solta aqui. Wilton! Vê se o jogador já Pera. entrou lá, no momento do cartão. Ele pode Calma. ser substituído. Wilton, aguarda, Wilton. Clóvis falando, Robinho, Wilton, por Robinho tá favor, expulso, tá? aguarda. Vem cá. O Wilton aguarda. Não, Robinho aqui ele faz Só checa pra mim se é vermelho, tá? Certo. Ele quer sair. Cartãozinho amarelo, ok. Tá, ele tava no campo, tá? Agora Não tem abre, substituição, abre, ok? abre, Tava abre, no campo, tá? abre, É isso mesmo, pode ir lá. abre. É isso mesmo, pode Abre. sentar. Só checa o Abre vermelho aqui. pra mim, tá? É isso mesmo. Abre. Olha lá. Aqui, Olha lá. Checa o vermelho do Robinho pra mim, Vai, tá? vai, tinha Robinho estava no substituído. campo, né? levantou Então só agora. foi uma Vai substituição. levantar Não, agora. assim, Com a outra aí. Agora sim, Não, quando ele sair dá o só cartão. substituição. Volta um pouquinho, volta um Não. pouquinho, Isso, volta um Paysandu pouquinho. bateu em 10 em casa Tava agora. fora. Pela imagem aqui, Número Robinho tava fora, tá? Tá sincado aqui. Tava fora do jogo já? Cartão vermelho para. Para. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí, Pera aí, é, calma. Ele tava dentro do campo, Ele tá? presta atenção, ô Oi. Wilton. Pela imagem Aí. aqui, Mas aí, Gilberto, me escuta. Oi. O jogador já tinha entrado, porque a substituição efetua quando o substituto entra. depois Sim, da mas já bola. tinha, tá? Foi o 15 Já que tava substituiu. O 15, Robinho, já estava fora, Já a estava substituição já tinha sido efetuada, ok? 15 no 20. É o 20, É é o o 20. Robinho, isso mesmo. Já foi checado, ok? Ok. Já foi checado, ok? Para Já na hora foi, do já cartão, foi, já foi. para na Já aí, foi ó. checado. Tá aqui, cincado, ele já estava fora, tá, Wilton? Já tinha feito a substituição. Pode vir. Pois é, vamos ficar atento a esse lance aí, né? Junto ao STJD, porque o Paysandu subiu e o Volta Redonda precisava de mais um gol para subir para a Série B do Brasileirão.
vai tentar anular a partida. A realização de um novo jogo é o que vai tentar o Volta Redonda junto ao STJD. Seleção brasileira jogou muito mal a partida de ontem diante da seleção da Venezuela. O técnico Fernando Diniz, ele não concorda que a seleção jogou mal, mas encontrou muitas dificuldades. Deixa eu trazer esse trecho aí do Fernando Diniz. Eu acho que a gente pecou em dois aspectos principais, assim, no término das jogadas. Eu achei que o time jogou mal, o Brasil, a gente criou chance para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol, a gente não fez. E a gente cedeu alguns contra-ataques que não devia, e no gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou, uma coisa que não devia ter falhado. A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe fez na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor. E obviamente que em alguns momentos jogadores sentem esse calor e também um pouco, em alguns lances, dificuldade do próprio campo. Então, Fernando Diniz, que perdeu o Danilo, lesionado, uma lesão muscular, foi cortado. O Emerson Royal, do Tottenham, foi convocado, se apresenta amanhã já direto em Montevidéu. A seleção já seguiu para o Uruguai para jogar terça-feira contra os uruguaios. Vamos ter de um lado De Arrascaeta, do outro lado Gerson, né? 2 companheiros de Flamengo aí. E quero falar também sobre Neymar, porque reclamou muito. Se jogou durante a partida, e olha que eu sou Neymarzete, adoro o Neymar como pessoa, como jogador de futebol, conheço o Neymar desde a base da seleção brasileira, sempre me tratou maravilhosamente bem, com muito respeito dos dois lados, e ontem eu não gostei do Neymar. E um torcedor jogou um saco de pipoca nele na saída do campo para o vestiário. E na zona mista ele foi perguntado sobre o tema e disse que ficou muito chateado, muito nervoso. Fala, Neymar. Aí o craque Neymar, né, tirando até um sarro com a cara do torcedor, se ele ficou irritado porque ele não treinou bem e não jogou no lugar dele na seleção do Fernando Diniz. É verdade que esse empate não estava nos planos contra a Venezuela e tirou a concentração e o bom humor, até porque os venezuelanos comemoravam ali no campo com a torcida, comemoraram como se fosse um título, né? E para eles é uma questão significante ganhar 1 ponto da seleção brasileira jogando dentro do Brasil. Agora a Venezuela pega o Chile, né, lá do Medel, e o Brasil pega a seleção do Uruguai, esse jogo em Montevidéu. Quero a sua opinião, participe aí conosco, opine, fique à vontade, dá o joinha se ainda não deu, dá uma olhadinha aí, se não deu o joinha, já dá o joinha, nos siga nas redes sociais e também se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. O Wellington Campos FC. Voltem a falar com você que achou a gente, né? Pegou aí e tá vermelhinho aqui embaixo porque você não é inscrito. Clica aí, se inscreve, dá o joinha, habilite a palavra todas aí no sininho para receber todas as nossas notificações e nos dá essa força. Estamos precisando muito dessa força para continuar fazendo um trabalho legal por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.